do livro Evangelho em Casa, ditado pelo Espírito Meimei. Terceira reunião. No primeiro domingo de maio, o grupo mostrava-se a postos, na hora prevista. Achavam-se presentes não apenas Dona Romualda e Milota, que voltavam aos estudos, mas também Dona Matilde, uma senhora simpática que as seguia. Explicava a Dona Romualda que ela e a filha, extremamente beneficiadas na semana anterior, não hesitavam em trazer Dona Matilde às orações, para que se reconfortasse, porquanto a estimada senhora, além de haver perdido um único filhinho, vitimado por insidiosa moléstia, lutava imensamente no lar, com a presença de sofredora irmã obsidiada. Prece inicial. Ante a quietude do recinto, Veloso orou o habitual sentimento. Cristo, Senhor nosso, agora que começamos a ver em espírito, guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Assim seja. Leitura. Concluída a prece, Veloso passou o Novo Testamento às mãos de Milota, que, após abri-lo, fez a reentrega do livro, em que o orientador, depois de atento exame, leu o versículo 15 do capítulo 4 da carta de Apóstolo Paulo aos Efésios. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Indicando Marta para a continuidade da tarefa, passou a ler em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a mensagem sob o título A Paciência, assinalada por um espírito amigo. Comentário. O diretor da reunião passou a elucidar. Analisemos a mensagem que estamos recebendo em nossas preces de hoje. O apóstolo Paulo recomenda-nos seguir a verdade em caridade, para que venhamos a crescer no entendimento de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, na advertência da esfera superior, assevera-nos que a paciência também é uma caridade, e que nos cabe praticá-la em obediência aos ensinos do Mestre. Quero crer que na essência estamos sendo prevenidos contra qualquer manifestação de crítica em nosso caminho. Que os outros possuem defeitos, tanto quanto os temos, é inegável, mas perdemos tempo na fixação deles, esquecendo que a vida evolui com a bênção de Deus. É futilidade e perturbação. Maledicência não resolve problema algum. Além disso, é sempre um corredor para a vala das trevas. Destacando os males alheios, olvidamos aqueles que são nossos. E censurando, adotamos invariavelmente perante a pessoa reprovada a posição desagradável do aguilhão que lhe agita no corpo a parte ulcerada, sem dar-lhe remédio. A crítica é semelhante à soda cáustica sobre a ferida ou ao petróleo no incêndio. Só a loucura utilizaria uma e outra, à guisa de bálsamo para sanar uma chaga ou a feição da água para extinguir o fogo. A palavra maliciosa não ajuda, nem mesmo aos nossos irmãos caídos no crime, visto que a acusação apenas lhe agrava o desprezo para consigo próprio e a revolta para com os outros.
Quem faz a crítica de alguém adotando semelhante procedimento, de certo indica a si mesmo para fazer algo melhor que o criticado. Ora, como fazer é mais importante que falar, faça o melhor quem se dispõe à reprovação. Sabemos que as ideias são corporificadas em obras por nós mesmos. Se tivermos, portanto, que condenar esse ou aquele companheiro de trabalho ou de luta, ao invés de amargurá-lo ou complicá-lo, usando irritação e azedume, ajudamo-lo com o nosso próprio exemplo. Se uma criatura de nossas relações parece preguiçosa, não precisamos atrair-lhe a antipatia, ironizando-lhe a conduta. Trabalhemos nós mesmos de maneira a acordá-la silenciosamente para o serviço. Surgindo viciado esse ou aquele amigo, não é justo que lhe busquemos a aversão com palavras cruéis, mas sim que lhe doemos, na demonstração de nossos exemplos, uma ideia nova da vida para que se restaure. E não nos esqueçamos de que, às vezes, tudo resulta de mera suposição, porquanto, em muitos sucessos, o que nos afigura preguiça ou viciação pode ser doença ainda oculta. Nós, os cristãos, não vemos Jesus exercendo a função de crítico em hora alguma. Aliás, empenhou-se em mostrar as qualidades nobres de todas as criaturas, que lhe desfrutaram a convivência, aproveitando-as sem se deter no que havia sido, para ajudá-las a se encontrarem como deviam ser. E por fim achou mais justo concretizar os seus princípios de perfeição na renúncia suprema, que clamar ante o povo contra os juízes de sua causa. É indispensável satisfazer a sábia fórmula do Evangelho, buscando seguir a verdade em caridade, porque a verdade sem amor para com o próximo é como luz que cega ou braseiro que requeima. Xingamentos, maldições, pragas, desesperos e exigências não auxiliam. Serve apenas a intolerância e a separação, que em muitos casos precedem a enfermidades e o crime. Cultivemos a separação, que em muitos casos precedem a enfermidade e o crime. Cultivemos o bom exemplo. Nele deixou-nos o Cristo a única solução para os problemas de soerguimento e conduta. Quanto mais unidos a Jesus, mais amplas se nos fará a integração espontânea na caridade, em cujo clima toda censura desaparece. Conversação. Veloso fez o sinal característico de quem havia terminado, e já se inclinavam todos à conversação, quando um pássaro irrompeu no aposento, entrando pela janela escancarada. Houve surpresa. Lina deslocou-se à pressa, com o evidente intuito de aprisioná-lo. O pai adiantou-se, porém, e explicou: ajudemos a pobre ave. Deve sentir-se desorientada na volta ao ninho. Dito isso, abriu uma outra janela que se encontrava cerrada. Voltemos no aposento. Revelava-se o passarinho, assustadiço e cansado. Após o auxílio de Veloso, que o seguia de pé, ganhou o espaço livre e desapareceu. Os presentes sorriram, aliviados, e o entendimento da noite começou. Veloso, dirigindo-se a Lina: observou, minha filha. A ave repentinamente encarcerada suspirava pela liberdade. Não seria caridoso detê-la. Cláudio: é como se um de nós estivesse perdido, à distância de nossa casa. Não é, papai?
Naturalmente que o senhor e mãezinha ficariam ansiosos à nossa espera. Veloso: isso mesmo, meu filho. Lina: como querendo modificar o ambiente em que se via reprovada. Papai: hoje tenho um assunto em que preciso muito de seus conselhos. Veloso: diga, filha, estamos aqui para ouvir-nos uns aos outros. Lina: tia Júlia e Silvia zombam de nós quando o senhor está ausente. Dizem que espiritismo é ilusão e que nós não devemos crer na comunicação dos que morreram. Dona Zilda: vocês estão rixando em matéria de religião? Lina: nós não, mãezinha. Elas é que riem de nós. Veloso: filha, ainda hoje o nosso tema foi a caridade para com todos. Júlia e Silvia não estão podendo compreendê-las ainda mais. A doutrina espírita confirma o Evangelho de Nosso Senhor e ninguém poderá negar em sã consciência que Jesus voltou do túmulo pela ressurreição, a conversar com os discípulos e orientá-los. Mas discutir quase sempre é instalar a irritação na própria alma. Nós, os espíritas, segundo creem, devemos responder aos que nos criticam, mesmo aos mais amados, com os nossos próprios exemplos. Calemo-nos, fazendo o melhor ao nosso alcance, em favor dos que nos cercam. Nossa doutrina necessita ser lida e conhecida, antes de tudo, em nossos atos. Cláudio: quem sabe tia Júlia e Silvia virão a receber algum conselho de vovó Rosália. Ela estará conosco no domingo próximo, que será dia das mães, e como é velha, poderá falar sem que elas se riam. Veloso: filho, não diga que a vovó é velha. A palavra velha, em nosso referindo às pessoas, é vocábulo descabido. Há criaturas que mostram longa experiência no corpo, revelam consigo maior mocidade que a dos jovens. Portanto, a mocidade, acima de tudo, é um estado de alma. Quando afirmamos que alguém está velho, insinuamos que está gasto, imprestável, e essa não é a definição que se faça para quem quer que seja. Dona Zilda: a observação é muito oportuna. Aliás, não se pode olvidar que os meninos e moços de hoje serão as pessoas amadurecidas de amanhã. Veloso: sim, o tempo é instrutor da vida para todos, mas voltemo-nos para nossas visitas. Dona Romualda trouxe-nos Dona Matilde. Procuremos ouvi-las. Dona Romualda: nossa Matilde tem uma irmã bastante obsediada. Dona Matilde: é minha irmã, Iracema. Há 2 meses grita sem cessar, atacada por espíritos turbulentos e viciosos. Soube que os prezados amigos mantêm aqui esta reunião espírita e decidi-me a rogar-lhes cooperação. Veloso: sim, podemos incluir nossa irmã enferma em nossas preces. Dona Romualda: mas não podemos fazer aqui alguma doutrinação direta, atraindo os obsessores? Matilde é médium e serviria na posição de instrumento. Veloso: de certo há que considerar algum engano. O culto do Evangelho no lar não inclui o tratamento dos desencarnados infelizes. Essa tarefa permanece mais sob a responsabilidade dos nossos templos. Dona Romualda: então não se justifica o socorro aos espíritos infelizes, acaso existente em nosso ambiente doméstico? Veloso: de modo algum. Indiscutivelmente, se o problema surge no ambiente familiar, é claro que o impositivo de fazer-se o possível no amparo aos sofredores dessa espécie. Contudo, a própria vida nos ensina que a delinquência pode ser interpretada por enfermidade da alma.
e assim os delinquentes devem ser internados em lugar adequado ao tratamento preciso. Insistir pela manifestação dos espíritos conturbados no culto evangélico mais íntimo seria o mesmo que buscar pessoas desorientadas na praça pública a fim de tumultuar-nos o serviço tão grave. Dona Matilde, sua opinião é respeitável, mas eu sou médium, escrevente, e ficaria confortada se eu pudesse aproveitar a oportunidade, pelo menos para receber, se possível, a palavra de Jorge, meu irmão, há tempos desencarnado, que me vem amparando de mais perto. Trata-se de um mentor esclarecido. Veloso, nesse caso, a argumentação é diferente. O amigo espiritual que nos ajuda é sempre visita estimável. A educação não pode cerrar as portas a quantos lhe possam acender novas luzes. Ao término de nossa reunião, esperaremos a palavra do benfeitor, a que se reporta. Dona Romualda, as explicações são muito lógicas. Dona Zilda, não podemos esquecer igualmente que, em nossas tarefas evangélicas no lar, os vários irmãos desencarnados sofredores que porventura nos acompanham, ouvem palavras de consolação e absorvem ideias renovadoras. Dona Romualda, designando Dona Matilde, que chora em silêncio. Além das muitas provações em casa, Matilde acaba de perder um filhinho, devorado pelo câncer, menino de apenas alguns meses de idade. Dona Matilde, meu pobre David, desencarnar canceroso aos 10 meses. Dirigindo-se ao diretor da reunião, qual a sua opinião, irmão Veloso? Teria sido um fim de prova? Veloso, após meditar alguns instantes, tivemos um caso semelhante em nosso templo espírita. Há precisamente 2 meses, confortando o pai sofredor, um amigo espiritual explicou-nos que o pequenino havia perpetrado suicídio em existência anterior, depois de vasto período de agonia purgativa. Nas esferas inferiores, reencarnou-se com as sequelas da tortura que infligira a si próprio, a projetar no corpo tenro o desajustamento de que se fazia portador. Quanto ao pequeno David, em que órgão se lhe manifestou a enfermidade? Dona Matilde, nos intestinos. Veloso, é possível tenha ele usado violento corrosivo na existência última, adquirindo grande perturbação no corpo espiritual. Dona Romualda, como vemos, a doutrina espírita pede estudo para que venhamos a entender os nossos problemas. Dona Zilda, o que mais lamento é a minha dificuldade para ler. Trabalho num estabelecimento escolar e lido com crianças durante o dia inteiro. Entretanto, se procuro ler este ou aquele volume que não se refira à escola, começo imediatamente a cochilar. É um sono terrível. Dona Romualda, de qualquer modo, no entanto, precisamos conhecer e confrontar, porque a vida em si mesma é um grande livro sem letras, em que as lições são as nossas próprias experiências. Veloso, Dona Romualda está certa. Todo dia é ocasião de aprender. Dona Zilda, fixando carinhosamente Lina e Marta, depois de pequeno intervalo em que Dona Matilde enxuga as lágrimas, tenho hoje uma comunicação para o grupo. Marta anunciou no culto da semana passada que Lina passou a auxiliá-la espontaneamente. Acontece que com isso Marta agora vem cooperando com mais tempo e carinho nos serviços da casa. A providência aliviou-me bastante e, podendo dispor assim de novos recursos, dediquei-me à nova tarefa.
e abrindo o pequeno pacote que trouxera para a mesa, com possibilidades novas, fiz nesta semana um enxoval para bebê, que ofereceremos em nome do nosso culto evangélico a alguma de nossas irmãs em necessidades maiores e que esteja aguardando a hora divina da maternidade. Lina: oh, mãezinha! Marta: que peças lindas! Cláudio: tudo tão bonito! Veloso: estou feliz, vendo nossa casa começando a produzir o bem para os outros, sem prejuízo do orçamento doméstico. Disse-nos o apóstolo que a fé sem obras é morta. Do ponto de vista do Evangelho, tudo segue melhorando quando sentimos necessidade de auxiliar com desinteresse. Anotamos hoje um ensinamento edificante. O Evangelho ajudou nossa Lina a cumprir o próprio dever. O Evangelho e Lina cooperam com Marta, a fim de que esta pudesse fazer um pouco a mais em seu trabalho. E agora, o Evangelho, Lina e Marta auxiliaram nossa Zilda a socorrer, em nome de nosso conjunto, a outro lar em lutas maiores que as nossas. Agradeçamos a Deus semelhante bênção. Nota semanal. O silêncio envolveu a assembleia, prenunciando o encerramento, e Veloso tomou a palavra sorrindo. Já que nossa Zilda experimenta cansaço, relatarei aqui um episódio curioso que me foi narrado por um amigo. Poderemos denominá-lo o sustento do corpo e do espírito. Certo aprendiz, em conversa com o professor, queixou-se de grande incapacidade para reter as lições. Sentia-se sonolento e desmemoriado. Ao cabo de alguns instantes de leitura, esquecia de todos os textos mais importantes, ainda mesmo os que se referissem às suas mais prementes necessidades. Que fazer para evitar a perturbação? Travou-se então entre os dois o seguinte diálogo: meu filho, quando tem sede, foge do copo de água? Impossível, morreria torturado. Quando nu, abandona as vestes? De modo algum, não dispenso o agasalho. Esqueces de levar o alimento à boca ao te apresentarem a refeição? Nunca. Como poderia andar sem comer? Pois também não podes viver sem educação, concluiu o orientador. Lembra-te desta verdade e estarás acordado para os ensinamentos de nossos mestres. O mentor do grupo esboçou silencioso gesto de bom humor e salientou: nossa alma precisa estudar e conhecer, tanto quanto nosso corpo necessita de respirar e nutrir-se. Encerramento. Veloso pediu aos circunstantes alguns minutos de silêncio para que Dona Matilde pudesse funcionar como médium de instrução e consolo. Atendida a solicitação, a senhora amiga desse assinalar a presença do irmão desencarnado a que se referira e, tomando do lápis, psicografou-lhe a seguinte mensagem: meus irmãos, Deus seja louvado. A terra é nossa escola e a dor é nossa lição. Tende paciência para que o aprendizado não se perca. Não podemos olvidar que o farão das provas correspondentes sempre às nossas forças. Matilde, guardemos esperança. Nosso David permanece sob assistência de abnegados benfeitores da vida maior. E nossa irmãzinha doente nunca esteve desamparada. Os mensageiros divinos estão a postos. Confiemos em Deus. Jorge. Veloso, satisfeito, destacou a importância dos conselhos recebidos e orou encerrando a reunião. Amado Jesus, procurando-te a luz divina no Evangelho que nos deixaste, queremos ser mais úteis. Agradecemos, Senhor, o amparo que nos dispensa e contamos com o teu auxílio para que sejamos amanhã melhores que hoje. Assim seja. Lina e Cláudio
serviram a água fluidificada aos presentes. E enquanto se comentavam em torno a excelência da palavra do Cristo aos corações, Dona Romualda pedia a Dona Zilda algumas instruções sobre a melhor maneira de instituir o culto do Evangelho em sua própria casa.